pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, beleza? O nosso curso de História completo, como vocês podem observar até aqui na camisa, o CHC, o curso de História completo, beleza? Esta aula é sobre o resumo PM Alagoas, já ia falar PMPE de novo, PM Alagoas, o e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto saiu, seu nome mensagem, 3291650267, segura, pião! Vamos lá então na aula sobre História Geral sobre Grécia Antiga, parte 2, a última parte. Lembrando para vocês que no canal do YouTube, vocês têm lá no canal do YouTube, entrando, se inscrevendo, por favor, que ajuda, né? Vocês clicando lá em playlist, você tem todas as aulas aqui do CHC, o nosso curso de História completo. Essas aulas que estão marcadas com essa seta são completas e vão direto na sua prova, porque elas são super, hiper completas. História da América, História Geral e História do Brasil. Também com o meio ambiente, professor Igor. Onde você pode observar que nessas aulas o tema é bastante completo. Então você que está fazendo a prova do resumo PM Alagoas, e você que vai prestar essa prova, eu indico você que assiste estas playlists. Aqui também, História da América, História Geral, e também História do Brasil. E também Meio Ambiente com o professor Igor. Beleza? É isso aí, né? Você tem várias alternativas e dicas aí no CHC e na playlist, beleza? Tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre resumo PM Alagoas, como você já sabe, já falamos no começo, o professor já repetiu. Você repete as coisas demais, para você não esquecer, beleza? Ok. Esse resumo dos principais temas que eu acho importante, embasado na última prova, no último edital, beleza? Qualquer coisa, se sair o edital novo e tiver algumas mudanças, óbvio que eu vou passar aqui também, ok? Mas vamos lá. Continuando falando da clássica, da Grécia, nós falamos do período pré-homérico, homérico e o período arcaico. Faltou o tal do clássico e helenístico, né? Nós observamos desde lá do período pré-homérico que a chegada, eu só vou desligar aqui, que é a chegada dos primeiros povos que vão formar, né? Primeiros povos não, são a chegada, a invasão de outros povos vindo de fora, os índios europeus, que vão se juntar com os povos que já existiam e viviam ali na Península Balcânica. E esses povos fundidos vão formar o quê? A cultura, o povo grego. Beleza? Lembrando que Grécia não é um império, mas sim a união de várias cidades-estados que compartilham entre si da mesma cultura, mesma religião e tudo mais. Ok? Beleza. Vimos que no período arcaico nós temos as mudanças, a degradação do gênero, da unidade gentílica, a formação das cidades-estados. Beleza. Período arcaico, essas cidades-estados são os apogeus dela. Lembrando que aqui embaixo, nas descrições dessa aula, vai ter um link remetendo você à aula completa lá da playlist de História Geral sobre Grécia. Entrando no período clássico, o que nós observamos no período clássico? Observamos no período clássico que óbvio, o aumento mais ainda dessas cidades-estados, mas também duas guerras importantes, além, óbvio, da democracia em Atenas, que é importante, mas como eu já falei, partes importantes, beleza? Vamos ter duas guerras importantes, que é a guerra greco-persa e a guerra do Peloponeso. A guerra greco-persa também chamada de guerras médicas. É isso mesmo que você está pensando, professor. É aquele filme lá dos 300? É exatamente isso, meu filho. Você sabe muito bem, tá vendo? Você vai passar nessa prova, eu tenho certeza. Então, o que vai acontecer? Essa guerra greco-persa, o que nós temos que entender, e é interessante aqui uma coisa importante, é que, lembrando, o mundo grego, a Grécia Antiga, não é um império. Óbvio, beleza, você já falou, professor. É com cidades-estados que têm autonomia entre si, seja essa autonomia política, econômica, militar. Beleza, isso eu sei. Mas o que você quer dizer mais ainda? Eu quero dizer que essa guerra médica, ou também chamada de guerra greco-persa, será uma guerra travada com uma civilização, com uma sociedade de fora. Tranquilo? Os persas estão passando por uma expansão no Oriente e tudo mais.
pegando todo mundo lá no Mesopotâmia e chega até aos arredores da Magna Grécia. Lembrando, a Magna Grécia é aquela coisa da segunda diáspora. A segunda diáspora está relacionada a quê? Aqueles pessoas que não conseguiram pedaços de terras com a desagregação da unidade gentílica. Beleza? Qualquer coisa, volte à aula anterior. Então, pessoal, o que nós observamos? Chegando às beiras ali da Magna Grécia, em terras gregas também, aliás, você observa que os persas são uma ameaça para o mundo grego. Quando acontece a invasão, a guerra e começa tudo mais, o que acontece? Essas cidades-estados vão se unir momentaneamente no intuito de quê? Isso mesmo, você é cara, gente boa e sabe mesmo. No intuito de quê? De expulsar os persas, né? De não sofrer a derrota pelos persas. Ok? Tranquilo? Aí será formado a Liga do Peloponeso, será formada a Confederação de Delos. Por quê? Esparta não consegue vencer os persas. E qual que é o problema? O problema era que o pessoal via, os espartanos são os caras da porrada e bomba, são os caras militarizados, são os bons de briga. E eles não conseguiram. O que nós temos que fazer? Atenas, então, começa numa união de outras cidades-estados, formar uma confederação, a chamada Confederação de Delos, onde nessa confederação seria cobrados impostos, seria cobrados soldados, seriam cobrados navios. Para quê? Para expulsar os persas. E o que acontece? Acontece a vitória, né? Beleza. Continuando. Após o fim das guerras médicas ou guerras greco-persas, essa confederação de Delos ela não se desmancha, né? Na paz ela teria que se desmanchar, só que não desmancha. E Atenas continua cobrando impostos de outras cidades, pega o dinheiro que estava em Delos, por isso o nome de Delos, transfere para Atenas e começa a administrar esse dinheiro. Pega o exército e também transfere ele para Atenas. Com isso, Atenas começa a gastar esse dinheiro e começa a prosperar. Estamos nada mais nada menos no século de Périx, ou também chamado no século de ouro de Atenas. Óbvio que esse século de ouro será gasto com o dinheiro da Confederação de Delos, mas importante aqui, as artes vão florescer e entre outras coisas. O problema é que os espartanos não estão vendo isso com bons olhos. E o que vai acontecer? A Guerra do Peloponeso. É uma guerra interna contra quem? Contra a Liga do Peloponeso, contra o pessoal da Atenas, de Delos. Tranquilo, pessoal? É a chamada Guerra do Peloponeso. Essa guerra é uma guerra interna e que Esparta será vencedora. Beleza. Tranquilo, professor. Tá, beleza. Acabou a guerra. O problema, gente, é que já passaram por uma guerra contra os persas. Agora uma guerra interna. Os macedônicos que viviam ao norte, eles estão vendo ali. O rei Felipe está ali olhando. Os caras estão se brigando. E eu tô de olho naquele lugar ali. Vou esperar um pouco eles se desgastarem mais ainda com a guerra deles interna. E depois o que eu faço? Eu invado. E isso que acontece. Essa guerra do Peloponeso, pessoal, vai trazer para a Grécia um grande desfalque. Vai ficar muito debilitada e fácil para uma invasão macedônica. O que acontece isso? Os macedônicos invadem. Começa o tal do período helenístico, onde a Macedônia conquista a Grécia Antiga. Beleza? Aí nós temos casos aí como Alexandre o Grande, né? O Garanhão da Madrugada. O Garanhão da Madrugada, eu sou seu... Eita, nós, vamos lá. Voltando. Então, pessoal, o que nós observamos? Agora que o Império Macedônico conseguiu invadir a Grécia, começa uma cultura chamada cultura helenística. O que é essa cultura helenística? É a fusão, é a soma da cultura grega com a cultura do Oriente. Isso mesmo, dos persas. Por quê? Alexandre vai em encontro aos persas. Vai fundando as chamadas Alexandrias, lá durante o Oriente Médio e tudo mais, até derrotar os persas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Depois disso, o que nós observaremos?
na nossa próxima aula será sobre Roma, o Império Romano. Tranquilo? A Roma Antiga. Por quê? Roma tem 3 fases, que você sabe, eu sei. Primeira fase, fase de monarquia. Segunda, a fase da república. E terceira, a tão falada e passada nos filmes de Hollywood, o Império Romano. Beleza, pessoal? Espero vocês aí na nossa próxima aula. Lembrando, canal Istisater no YouTube. Valeu, pessoal!